Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do Podcast Conversa. Olá, Polititankers, que vocês estão aqui no Gabinete de Crise. Pois é, aqui estamos nós nesta dupla modalidade em que ora está no Podcast Conversa, ora está no Gabinete de Crise do Polititank e comigo hoje tenho aqui nada mais nada menos que o José. José, bem-vindo. Obrigado. Portanto, aqui está o José a representar o Polititank e hoje é a noite em que estamos com Tiago Matos Gomes, que é o cabeça de lista, o líder do Volt, mas também o cabeça de lista do Volt pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Bem-vindo, Tiago. Já é a tua segunda vez aqui no Podcast Conversa. É verdade. Terceira, obrigado. Desculpa, Terceira. Obrigado pelo convite, Cláudio, e obrigado, José. E aqui estou para as vossas perguntas e para esclarecer quem nos vê e quem nos ouve. Muito bem. Estas que são as segundas eleições que o Volt se candidata, não é? Portanto, fez a estreia com as autárquicas e agora com as legislativas. É verdade. O Volt é partido oficial, foi aprovado pelo Tribunal Constitucional desde junho de 2020 e, portanto, as primeiras eleições em que participámos foram as autárquicas do ano passado, e de 26 de setembro, e não estávamos à espera, aliás, ninguém estava à espera, e de repente cai o Parlamento é dissolvido e aqui estamos para este combate legislativo. Muito bem. Portanto, vamos começar pela primeira pergunta, que é sempre uma inquietação, tendo em conta aquilo que nós olhamos pelos ventos que vão soprando pela Europa de alguns países, que é se a vacinação ao Covid-19 deve ou não deve ser obrigatória, segundo o Volt. Nós não temos uma posição definida, até porque, conforme os capítulos nacionais do Volt, há uns capítulos nacionais que são mais a favor da vacina obrigatória, como é o caso do Volt Alemanha, há outros que são contra. Em Portugal nós não temos, felizmente, não temos esse problema, porque houve uma gigantesca adesão à vacinação e, portanto, temos uma taxa de vacinação bastante alta e não temos que obrigar ninguém a vacinar. E se não tivéssemos? Se não tivéssemos, nós não, é como eu digo, nós não debatemos isso internamente dentro do partido. Posso dar a minha opinião pessoal, mas não passa de uma opinião pessoal, não seria nunca a opinião do Volt, e, portanto, aquilo que eu digo é que, no caso português, a vacinação obrigatória não está em cima da mesa e para já é um não assunto. José? Ora, então, primeiro aproveito para saudar o Tiago e bem-vindo ao Obrigado. episódio. E introduzir agora a segunda pergunta, que está direcionada ao sistema eleitoral português e que aproveito também para dizer que recentemente saiu uma notícia que afirmava que nas últimas eleições legislativas de 2019, acho que, se não me engano, foram 700 mil votos que foram desperdiçados, ou seja, foram votos que não serviram para eleger qualquer deputado. E aproveitava para lhe perguntar a si o que é que o Volt defende. Se defende que devemos mudar o sistema eleitoral para círculos, por exemplo, uninominais ou para o voto preferencial. Eu estive a ver o programa do Volt e defendem um sistema alemão e o voto preferencial, mas em que é que isto se ia traduzir na prática em Portugal? Como é que tencionavam aplicar este modelo cá? Esse sistema, o eleitor pode, no boletim de voto, escolher preferencialmente os partidos. Portanto, escolhe um partido em primeiro lugar, escolhe um partido em segundo lugar, outro partido em terceiro, etc., com pontos. E depois resultaria daí uma maior diversificação do número de partidos dentro do Parlamento, e as pessoas já... A questão do voto útil deixava de se colocar. Portanto, poderia votar útil na primeira opção, mas depois logo o segundo partido que o eleitor preferia ficava em segundo lugar. Isto teria essa vantagem do voto útil deixar de estar em questão. Alguém poderia votar, imaginemos, pessoas mais de centro-direita, votar no PSD em primeiro e depois votar na IEL em segundo, ou pessoas mais à esquerda votar no PS em primeiro e depois no Bloco em segundo, etc. E, portanto, isto colocaria mais hipóteses de partidos mais pequenos terem uma maior representatividade. Mas seria também para, nesse caso, o voto preferencial,
para um círculo de compensação junto com círculos uninominais? Essa questão pode ser colocada em cima da mesa, penso que sim. Ou então um único círculo nacional e depois com círculos uninominais, ou seja, o sistema misto é outra hipótese que eu acho que deve ser, também poderá ser pensada, que é haver um círculo nacional, como acontece nas eleições europeias, há um único círculo nacional e depois haver, imaginemos, 200 deputados para o círculo nacional e depois 30 para círculos uninominais, para haver representatividade, uma maior representatividade das regiões e das zonas do país. Essa é uma hipótese também que poderá estar em cima da mesa, mas aquela que nós apostamos e que está no nosso programa é o sistema preferencial, sem dúvida. Ainda em relação a esta questão, eu vi também no programa que defendiam que se devia apostar no voto eletrónico para residentes, por exemplo, no estrangeiro ou na diáspora portuguesa, e pergunto-lhe se considera que esta opção seria viável para alargar a todos os eleitores nacionais, para que todos os eleitores passassem a votar online, digamos assim. Sim, penso que sim. Acho que numa primeira fase poderemos falar dos eleitores que estão fora do país e depois deverá ser alargada, aliás é isso que o Voto Europa defende, ser alargada a todos os cidadãos nacionais. E isso obviamente facilitará o acesso à eleição e poderá baixar substancialmente os níveis de abstenção, que têm sido altos e têm vindo a subir, se bem que eu penso que nestas eleições a abstenção deverá descer pelo menos ligeiramente. E há outro problema, que é a atualização dos cadernos eleitorais, que não é feita já há muito tempo. Há uns anos, todos os residentes fora de Portugal, só por ter o cartão de cidadão, passaram automaticamente para ser eleitores, portanto aumentámos muito o universo de eleitores fora de Portugal, isso também aumentou muito a percentagem da abstenção. E, portanto, temos que repensar também aqui como temos que fazer essa limpeza de cadernos eleitorais e temos que também fazer aqui uma conjugação e pensar bem que boa parte da abstenção que também temos tem a ver com esses tais eleitores que não vivem em Portugal e que normalmente não votam. A abstenção fora de Portugal é gigantesca. Houve aqui uma questão que nós falámos bastante da nossa cimeira do Politank, nos dias 27 e 28 em Almada, que foi a questão de, apesar de haverem novos partidos a surgirem, por outro lado, temos também uma abstenção que vai subindo, ou seja, aqui parece um paradoxo, não é? De que aumentamos o leque de opção, ou seja, que é, ok, se há o argumento de que as pessoas estão cansadas porque são os mesmos protagonistas, os mesmos partidos e tudo mais, a questão é que aparecem outros partidos, mas por várias razões esses mesmos partidos parecem não receber um voto massivo proveniente desta abstenção. Obviamente todos eles têm o seu tipo de eleitorado, não é isso que está aqui em causa, mas a questão é o que é que se deve fazer mais, o que é que os partidos à cabeça devem fazer para trazer essa abstenção, acordar, dar um abanão na abstenção para que votem e digam nós pelo menos existimos. Essa é a pergunta para $1 milhão de dólares ou de euros neste caso. Eu penso, isso pronto, é a minha opinião, vale o que vale, mas penso que tem a ver com a proximidade dos partidos em relação aos cidadãos. E o Volta vai fazer muito isso. Eu desde o início, ainda o Volta não era partido político, era apenas um movimento, e eu dizia que o Volta, e continuo a dizer, que o Volta deve continuar a estar junto dos cidadãos, esteja em campanha ou não esteja em campanha. Até costumava dizer que o Volta tem que estar em permanente campanha, haja eleições ou não haja eleições. E essa proximidade contínua com a sociedade civil, com as pessoas na rua, com contactos com as associações, com horas profissionais, com as forças vivas da nossa sociedade, eu acho que isso mostrará que o Volte é um partido com credibilidade, sério, que está na política com seriedade e poderá chamar cidadãos que não costumam votar a ir às urnas. Portanto, tem muito a ver com isso e dar uma nova credibilidade à política e fazer política de uma forma diferente. Por outro lado, o Volte quer dar voz aos cidadãos. E, nesse sentido, o Volta é um partido muito aberto a todas e a todos e internamente dá o exemplo, só para vocês terem uma ideia, o programa eleitoral que vocês leram do Volte
não foi escrito por mim, nem por um grupo nomeado por mim. Todos os membros do VOLT tiveram possibilidade de contribuir para este programa. Depois, obviamente, há coordenadores das determinadas áreas para haver coerência em cada uma das áreas e depois uma coerência num todo. O António Sousa foi o coordenador do programa eleitoral do VOLT, mas todos os membros do VOLT podem participar na construção do programa eleitoral. Há a imagem do que acontece no VOLT Europa com o chamado Mapping of Policies, o mapa europeu de políticas, que é o nosso documento de Bíblia, que tem contribuição de todos os membros de todos os países que compõem o VOLT Europa. E, portanto, esta participação das pessoas, nós propomos assembleias de cidadãos, por exemplo, propusemos isso nas eleições autárquicas, e, portanto, todas as medidas que aproximem os cidadãos à política são formas de aproximar os cidadãos da política e do voto, e uma possibilidade de diminuir a abstenção. E, portanto, é tentar convencer os cidadãos de alguma forma que a sua voz conta, e a partir do momento em que os cidadãos percebam que a sua voz conta, vão interessar-se muito mais pela política e, obviamente, vão votar muito mais do que votam hoje. Esta é a minha perspectiva, pode estar certa, pode estar errada, mas é aquilo que eu penso. Esta Assembleia de Cidadãos seria um pouco como o Macron faz, ou fazia antes da pandemia, que era, entrava num pavilhão, estava basicamente no círculo e as pessoas sentavam-se à volta e ele começava com o fato completo e acabava de camisas arregaçadas a responder às perguntas? Como é que seria o sistema? Não, aquilo que nós propusemos para as eleições autárquicas, por exemplo, é que em cada município houvesse uma constituição de uma assembleia em que eram escolhidos, as pessoas eram propostas, as pessoas propunham-se a participar nessa Assembleia de Cidadãos, depois eram escolhidas de acordo com determinados critérios, a idade, a profissão, etc. E, portanto, para haver uma representatividade, no caso de um município, sobre determinadas matérias. E depois, a Câmara Municipal, neste caso, e a Assembleia Municipal, delegava nessa Assembleia de Cidadãos determinados assuntos que poderiam ser votados, e a Câmara e a Assembleia Municipal assumia que a decisão feita por aquela Assembleia de Cidadãos seria depois a sua própria e que implementaria aquela decisão pela Assembleia de Cidadãos. Esta é uma forma de... Mas o que é que isso difere, por exemplo, de uma Assembleia Municipal? Tirando a parte de serem, numa Assembleia Municipal ou de freguesia, as pessoas serem eleitas por um partido. Quer dizer que pessoas que não participam na política, não pertencem a partidos e mesmo não querem participar como independentes, podem participar das decisões da sua cidade, sendo apenas um cidadão comum, em que, para um caso específico, imaginemos, queremos que uma Assembleia de Cidadãos decida se em Lisboa deve haver touradas ou não deve haver touradas. Se Lisboa passa a ser uma cidade livre de touradas. Reúne-se para a Assembleia de Cidadãos, escolhem-se as pessoas de acordo com determinados critérios científicos e de representatividade da própria cidade, e aqueles cidadãos, aquele conjunto de cidadãos, toma a decisão sobre aquele caso específico. Este é um exemplo, como pode ser outro qualquer. É chamar o cidadão comum também à tomada de decisão sobre determinadas matérias. Obviamente, depois a governança da cidade como um todo pertence à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, como é óbvio. Pessoalmente gosto da ideia, só a questão é que tem que ter um pouco a noção de quem é que se escolhe, não é? De acordo com esses critérios, claro. Porque senão, o meu ponto aqui é só a questão de que isso pode se tornar demasiado arbitrário ao gosto do poder instituído, percebes? Ou seja, não ser um exercício de contrapoder, mas ser uma coisa maniatada. Portanto, para mim, se for uma coisa feita ao azar, sim, tipo o júri nos Estados Unidos da América, acaba por eventualmente ser alguma coisa. Mas ainda assim, acho que é importante que as pessoas pensem e reflitam nas coisas. Vamos avançar para a próxima pergunta, que é também outra pergunta de $1 milhão ou de um lugar de deputado na Assembleia da República, que é quais são as razões para a estagnação económica e social do país nestes últimos 20 anos? E a questão é que temos dissonâncias, hoje já não sei se era da CNN de Portugal ou se era do Polígrafo, que davam razão a António Costa de que Portugal cresceu acima da média da União Europeia entre 2016 e 2019, ou 2020, julgo que estou a dizer bem o período de tempo que estava assinalado, mas depois temos outros mais à direita que dizem que não se cresceu e, portanto, não se pode comparar Portugal com Portugal. A verdade é, os números dizem sempre aquilo que nós quisemos, se os martelarmos de um certo jeito, eles dizem aquilo que nós queremos. E ambos podem ter razão.
é isso, a questão é essa. Depois entras aqui num debate de absurdos. Sim, e neste caso parece-me que ambos têm razão. Por um lado, é verdade que Portugal cresceu em média mais do que a média europeia, e também é verdade que houve vários países que os ultrapassaram porque cresceram muito mais do que Portugal, portanto, sobretudo vários países de leste. Para mim o principal problema da estagnação portuguesa tem a ver com a burocracia, com a falta de transparência, com pouca liberdade da iniciativa privada, e portanto ainda estamos muito presos. Depois temos tem o problema geográfico de Portugal ser um país periférico no âmbito europeu, isso também causa problemas específicos. E é uma economia pequena, junto a um país gigante como em termos relativos na Europa, como é a Espanha. Portanto, temos aqui algumas condicionantes estruturais que não são favoráveis a Portugal. Mas pode-se dar a volta, e há outros países periféricos que estão a crescer. Temos vários, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, que estão ali encalacrados entre a gigantesca Rússia e o norte da Europa, e conseguem crescer a níveis bastante razoáveis, e portanto temos que olhar também para isso. E o voto é muito isso, ou seja, é olharmos como é que outros Estados europeus conseguiram evoluir e conseguiram progredir e conseguiram crescer economicamente muito mais do que nós, e usarmos esses exemplos e as fórmulas como eles encontraram essa saída para o desenvolvimento, e tentar, obviamente, adaptando à realidade portuguesa, adaptando e aplicando também aqui em Portugal. O voto, por exemplo, defende uma maior flexibilização do mercado de trabalho, que é algo normalíssimo noutros países da Europa, e que às vezes aqui parece que é quase não se pode falar, porque é um assunto tábua. Já essa flexibilização lembra-nos do tempo de Pedro Passos Coelho, que significava recibos verdes e precariedade, não é? Sim, mas não tem que significar recibos verdes e precariedade. E aquilo que nós propomos nesse sentido é que nós queremos, obviamente, um Estado social forte, e que seja uma almofada forte para os casos em que as pessoas são despedidas e não têm grande solução. Mas nós não defendemos que uma pessoa esteja a trabalhar quando o trabalhador, o seu empregador, não quer aquela pessoa a trabalhar consigo. Mas aí tem que haver regras, e nós definimos que só após 2 anos de resultados negativos desse trabalhador é que ele poderá ser despedido. Mas se tiver esses resultados negativos, pode ser despedido. Agora, o que é necessário é que o Estado depois tenha uma almofada, e por isso também propomos um subsídio de desemprego alargado no tempo, e mais robusto em termos monetários. Precisamente porque também propomos que, ao fim de 2 anos, um trabalhador que tenha resultados negativos possa ser dispensado. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Isto é algo que é normal no resto da Europa, e às vezes parece que não se pode falar do assunto aqui em Portugal. Mas esse subsídio é convidativo a que as pessoas prefiram ir para o subsídio do que em vez de trabalhar? Só de título de curiosidade. Não, nós não apresentámos um valor concreto, até porque vai depender das áreas, e portanto vamos ter que depois encontrar aqui uma fórmula para que isso seja feito depois na prática. Mas não, obviamente que não poderá ser um subsídio que seja benéfico para quem não trabalha. Tem é que ser algo suficiente para que a pessoa possa sobreviver e possa viver, não é óbvio. Pergunta muito simples, muito rápida também da resposta, antes de passar para o José, para a próxima questão, que é salário mínimo europeu. Calculo que o Volt tenha alguma ideia sobre isto. Isto foi uma ideia que o Partido Socialista Europeu, de há uns anos a esta parte, tem-se batido muito por isso. Sim, a questão é qual salário mínimo europeu, não é? Se vamos nivelar por cima ou por baixo, não é? Portanto, e como é que conseguimos garantir que há uma harmonia em todas as economias, porque tivemos
também no debate entre António Costa e Rui Rio. O Rui Rio a dizer que basicamente o salário mínimo não iria aumentar muito porque a economia não iria aguentar, ao passo de que António Costa, ali numa veia eleitoralista do estilo isto vai aumentar, e depois logo se vê, não é? Portanto, a questão aqui é como é que com estes tipos de diálogos, com este tipo de ideias, criamos uma uniformidade europeia, quando temos uma Europa a várias velocidades, para todos os efeitos. Temos. E infelizmente são depressa, isso a realidade não vai mudar. Aquilo que nós propomos, nós concordamos com este aumento que houve este ano para o salário mínimo, isso está no nosso programa eleitoral, e nós concordamos que haja aumentos progressivos do salário mínimo, e isso tem que ser feito em concertação social, como é de lei, e portanto apoiamos e concordamos com esse método e concordamos que o nosso salário mínimo vá aumentando. Em relação ao salário único, mínimo único europeu, isso não vai suceder tão cedo. Aquilo que já foi proposto tem a ver com percentagens, ou seja, é um salário mínimo que tem a ver ligado a determinadas percentagens e, portanto, não é um salário, não ando aqui a encontrar, no Luxemburgo o salário mínimo são 2.000 euros, mais coisa, menos coisa. Na Bulgária, se a memória não falha, são à volta de uns 200 e tal ou 300 euros. E, portanto, não podemos ter aqui uma média, e no Luxemburgo passam a ganhar 1.000 e os da Bulgária passam a ganhar 1.000 também. Isso não vai acontecer tão depressa. Podemos encontrar aqui fórmulas em que o salário mínimo não poderá ser menor do que determinada percentagem em relação ao produto interno bruto. Pode-se aqui encontrar várias fórmulas para encontrar salários mínimos a nível europeu, mas nunca um único salário mínimo europeu. Agora, não quer dizer que no futuro, daqui a 30, 40, 50, 60 anos, não haja um crescimento dos países com salários mínimos menores e que os outros fiquem mais ou menos estagnados e que não haja uma aproximação, isso seria positivo. Agora, não vai haver um salário mínimo único em toda a União Europeia tão cedo. E, entretanto, agora saímos um bocadinho dos salários e entramos na próxima pergunta, que não tem diretamente a ver com os salários, mas que também toca nos salários, que é como é que o Volt pretende alterar o paradigma que temos em Portugal da elevada carga fiscal, e que não sei se considera que a elevada carga fiscal prejudica os salários e os faz tornar baixos, e se defende que se deve reduzir os impostos, por exemplo, em sede de IRS, para aumentarmos os salários. É verdade que os salários portugueses são os mais baixos da Europa Ocidental e, portanto, isso é um problema, e temos que ter uma economia mais produtiva e mais competitiva para que os salários também possam crescer. E, portanto, não vai ser por decreto governamental que os salários vão subir, isso seria um desastre económico e, portanto, vamos ter que trabalhar para ter um país mais produtivo e mais competitivo. Aquilo que nós propomos, algumas nossas propostas a esse nível, é baixar o IRC para empresas que tenham salários mais altos em cada uma das áreas. Essa é uma proposta que está no nosso programa eleitoral. Portanto, também beneficiar as empresas que pagam melhores salários poderá incentivar a que os salários comecem a subir. Depois, obviamente, é apostar muito na inovação e apostar muito na economia da inovação e também na educação, neste sentido de que temos de ter cada vez mais estudantes e jovens a sair para o mercado de trabalho com alta qualificação. E é isso que vai fazer com que consigamos dar um salto e termos uma economia mais qualificada e mais preparada para os desafios do século XXI e para melhores salários em Portugal. E estarmos na União Europeia é uma grande vantagem nesse sentido, porque a mim não me preocupa muito que durante alguns anos um português vá trabalhar para outro Estado da União Europeia e o que me diz é que depois ele volte com essa experiência acumulada e que faça desenvolver o país nesse sentido e até puxar os salários para cima. Mas, pegando na proposta do IRC, que disse baixar o IRC às empresas que paguem melhores salários,
não considera que seria melhor baixar o IRC para uma percentagem, por exemplo, não sei, 19%, digo eu, número já alto, e ir baixando essa percentagem depois ao longo dos anos para todas as empresas, para que essas mesmas empresas consigam pagar melhor e não só às empresas que já pagam salários bons, mas e que depois ia deixar de fora as outras empresas que, por via dos elevados custos de impostos que têm que pagar, não conseguem, mesmo que queiram pagar um salário mais alto, não considera que seria melhor baixar para todos? Não, porque aí nós queremos incentivar que essas empresas pagam baixos salários, percebendo que pagando melhor aos seus trabalhadores que vão ter o IRC mais baixo, é incentivar a que essas empresas mudem um pouco a sua forma de pagamento em relação aos funcionários que têm. E, portanto, a nossa proposta, que está consagrada no nosso programa, é precisamente essa. Quando as empresas melhoram os salários dos seus trabalhadores, o IRC vai baixar para incentivar precisamente essas empresas que pagam baixos salários. Mas como é que nós resolvemos, por exemplo, o problema das empresas que querem pagar salários melhores, mas que devido a terem que pagar IRC alto não conseguem mesmo que queiram? Precisamente por aí. Com o aumento da produtividade? Com o aumento da produtividade e não só. E sabendo que a partir do momento em que aumentem os salários dos seus trabalhadores, já sabem que o IRC vai baixar e, portanto, acho que isto é um incentivo para que as empresas possam aumentar os salários dos seus funcionários. Agora, em questão do IRS, qual é a proposta do Volt? Defendem que se deve aumentar os escalões, aumentar a progressividade, ou, pelo contrário, reduzir o número de escalões, as taxas, ou até aplicar uma taxa única ou um IRS com 2, 3 taxas? Não, aquilo que propomos é aumentar ligeiramente o número de escalões. Não somos a favor de um escalão ou 2 escalões. Somos a favor de ou manter como está ou até aumentar em 1 ou 2 escalões. E também aqui que surge relacionado com a carga fiscal, eu estive a ver no programa do Volt e defendem que se deve fazer um corte de despesa aliado ao aumento das receitas. Onde é que iriam cortar? Há funções essenciais do Estado que têm que ser mantidas, há algumas de educação, saúde, segurança social. Poderemos, de alguma forma, ter um Estado mais eficiente e é isso que o Volt propõe. Os cortes têm de ser feitos naquilo que não é eficiente, seja na área da saúde, seja na área da educação, sendo que no caso da saúde nós propomos até um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde e propomos também aqui não nos opomos e concordamos que haja aqui uma parceria público-privada e, portanto, o serviço privado de saúde deve ser um complemento ao Serviço Nacional de Saúde. No Serviço Nacional de Saúde consideramos que é um bem da democracia e que deve ter mais investimento e deve ser acarinhado. Rogério, não sei se tens mais alguma questão nesse ponto. Não. Vamos então para a próxima, que é a questão daquilo que são os encargos que iniciaste agora aqui, justamente, que devem ser algumas das funções do Estado, que é a questão da saúde. Isto é, já foram durante estes debates apresentados várias formas de estar em relação ao SNS, alguns até mesmo trocando e não ser um Serviço Nacional de Saúde, mas sim um Sistema Nacional de Saúde. A questão é que continuamos a ter os nossos profissionais, e aqui obviamente damos maior ênfase ao SNS, pelas razões óbvias, porque a pandemia acabou por, de uma forma geral, em toda a Europa, expor as fragilidades de muitos sistemas de saúde. A questão aqui é o que fazer para parar com uma sangria que continua e que antigamente as televisões iam para o aeroporto fazer as filmagens no tempo de Pedro Passos Coelho, de que estão a partir 200 enfermeiros rumo ao Reino Unido e mais não sei quantos médicos para a Alemanha, os engenheiros que foram todos eles desviados para a Alemanha, etc, etc. A questão é como parar esta sangria, portanto, o que fazer para os manter cá,
tivemos ontem José Pinto Coelho aqui no podcast a dizer que tinham que fazer anos de serviço equivalentes aos anos em que o Estado investiu neles na sua formação. Por exemplo, ou temos a solução da Catarina Martins, que é mais dinheiro para cima da mesa. E depois temos, obviamente, esta questão toda do cheque, quase do cheque ensino e da ADSE, mas para a vertente da saúde, nos partidos à direita. Nós achamos que deve haver uma qualificação do trabalho dos trabalhadores da área da saúde, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares, etc. E, portanto, consideramos que o Estado deve continuar a investir na saúde e, portanto, os salários desses trabalhadores na nossa perspectiva, deve ser aumentado. Isto, obviamente, vai causar um aumento grande no orçamento e, portanto, tem que se cortar noutras funções, mas não na saúde. Nós consideramos a saúde um bem essencial e, portanto, a saúde deve continuar a ter um forte investimento do Estado, aliás, como a educação. Isto, obviamente, não impede que não haja parcerias público-privadas nesta área, mas como complementos, ou seja, é função do Estado cuidar da saúde dos portugueses e isso para nós não é negociável. Para dar mais qualificações para eles ficarem. Sim. E a questão da relação com o privado. Nós precisamos de continuar a ter médicos suficientes para... Nós estamos a viver uma sociedade cada vez mais envelhecida, que vai precisar cada vez mais de cuidados de saúde. E o Estado deve assegurar isso mesmo. E, portanto, para nós é inconcebível que deixemos de investir no Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que poderá ser de outras formas, como outra gestão, com uma gestão mais cuidadosa, sem desperdício, mas não me parece que numa fase em que estamos a viver um envelhecimento tão grande da população, possamos de alguma forma desinvestir no Serviço Nacional de Saúde. Investir no Serviço Nacional de Saúde e o privado? Qual deve ser a relação com o privado? A mesma que é atualmente? A mesma que é atualmente. Não vejo que possa ser de outra forma, ou seja, não parece que seja execuível passarmos agora a ter um sistema de saúde muito mais privatizado. Não quer dizer que não seja, que os privados não possam contribuir e não haja contratualizações com os privados. Não nos opomos a isso, nós não temos esses preconceitos ideológicos, mas cabe ao Estado assegurar a saúde para os portugueses e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde continua a ser a chave para resolver os problemas dos portugueses nesta área. Ora, aqui também a questão importante é da escola, não é? Portanto, o que é que a escola, qual deve ser o papel da escola pública no meio de tudo isto? E se a questão é que devemos ser impingidos e calhar na sorte o nosso código postal calhar numa escola com condições, ou se cada um deve escolher uma escola, e vemos muitos casos, e eu com a minha experiência de professor o digo, de muitos alunos que ficam numa escola por causa do local de trabalho dos seus pais e, portanto, vêm da Mar Azul, vêm da linha de Cascais, isto falando obviamente em Lisboa, mas os escritórios estão todos centrados ou no Parque das Nações, ou na zona de Saldanha, entre Campos, Sete Rios, whatever, e acabam por ficar numa determinada escola. A questão, qual é que deve ser a postura também em relação à escola? Sim. Essa questão, sinceramente, não é uma questão que eu acho que seja de grande importância no caso da educação. Aquilo que eu acho que é importante no caso da educação e aquilo que nós propomos é um modelo finlandês. Nós queremos uma escola que passe do paradigma de decorar matéria e debitar matéria para uma escola que faz dos alunos e das crianças e dos jovens, dos adolescentes, cidadãos preparados para a vida futura e sentimos que isso não acontece. E, portanto, queremos passar muito mais, queremos muito que o currículo
dos alunos, isto falando da escola básica e secundária, tenha muito mais a ver com a aprendizagem pura e dura e a preparação dos nossos jovens para o futuro do que propriamente o debito à matéria, que ainda é muito o paradigma que existe na escola portuguesa. Em relação à escolha da escola ser, os alunos irem para a escola do local de residência ou do trabalho dos pais, parece-me que é um assunto, na minha perspectiva, um pouco mais secundário. Não sei quais seriam as vantagens e desvantagens dos pais que escolherem, depois quem é que escolhe, qual é que é o critério. Depois temos escolas vazias porque ninguém quer ir para uma determinada escola, temos 10 alunos numa escola porque ninguém quer ir para aquela escola que é considerada má, e depois temos 500 a quererem ir para uma escola que é considerada boa e depois não há vagas suficientes. Não sei se em termos práticos, não sei se isso funcionaria muito bem. Portanto, o modelo que existe não me parece desadequado, e, portanto, aquilo que me interessa é que as escolas públicas sejam todas boas e tenham bons métodos, bons professores e bons métodos de trabalho em todas elas, e obviamente haverá sempre escolas que têm um outro professor que é pior, ou outras escolas que têm um outro professor que é melhor. Isso é como nas empresas é a mesma coisa, há um outro trabalhador que é melhor, outro trabalhador que é pior. Isso faz parte da natureza humana. Aquilo que interessa, e nós não podemos, é escolher porque aquele bairro é mau e estão ali uns alunos que vêm com uns pais que nós desconfiamos que não são boas pessoas, e não pode ser assim. E, portanto, aquilo que nós não podemos andar aqui a escolher escolas porque consideramos que elas sejam boas ou sejam más, e, portanto, o fator de residência ou de trabalho como colocação dos alunos numa determinada escola não me parece de todo desadequado. Poderá haver outros modelos, não digo que não, estou aberto a discutir isso e a debater isso, mas não, à partida, não me parece que o modelo existente seja mau. Portanto, o importante é mudarmos a forma do ensino, por assim dizer. Exatamente. No sentido de que tipo de estudantes é que nós, isto é, que estudantes é que nós queremos que saiam, e futuros adultos, não é, que saiam das escolas. Nós temos ainda, caricaturando um pouco, mas que é verdade. Ou seja, nós temos alunos das universidades que não sabem preencher uma declaração de IRS. E, portanto, nós não estamos a preparar, nem a escola, às vezes nem a universidade, está a preparar as pessoas para a vida futura e para os desafios da vida. Seja no mercado de trabalho, e obviamente que a escola deve preparar as pessoas e os jovens para o futuro mercado de trabalho, e para as coisas básicas da vida. As aulas de cidadania também deveriam servir para isso, para coisas básicas como essa que eu acabei de dizer. E, portanto, temos que preparar a escola para ter melhores cidadãos, melhor e preparados cidadãos para a vida futura. E o ensino ainda está muito ligado a uma fórmula de decorar matéria, de debitar matéria em exames, e essa já não é a escola do século XXI, e há exemplos europeus. A Finlândia é um exemplo de como o ensino e a educação pode ser feita de forma diferente e com bons resultados. Aqui na questão da escola, eu gostava só de acrescentar um pequeno ponto, porque eu sou estudante no ensino secundário e realmente concordo com o que o Tiago disse, que a escola não nos prepara realmente para várias áreas da nossa vida. Por exemplo, eu nunca me lembro de na escola abordarmos conceitos financeiros ou conceitos políticos, nem na disciplina de cidadania, nem em outra disciplina, e passa completamente ao lado do ensino. Nós saímos, por exemplo, do 12º ano sem conhecer bem como é que funciona toda a questão das eleições, como é que funciona os impostos, como é que funciona as declarações de IRS, e eu também acho que a escola devia apostar nesta formação para complementar o normal que já temos de matéria. Claro. Até há pouco estávamos a falar de métodos e fórmulas para combater a abstenção. A escola é uma boa fórmula para combater a abstenção. Se na escola se explicar como é que funciona o sistema político, que partidos é que existem, falar um pouco das ideologias dos partidos, daquilo que propõem, de como é que funciona, as pessoas enganam-se, nunca sabem se o mandato do Presidente da República é 5 anos, mas dizem que é 4, é 5, depois confundem que é 4, que é dos governos, que elegemos deputados, não elegemos primeiros-ministros. Portanto, esta pedagogia política dentro das escolas, isto não é criar uma ideologia
impingir uma determinada ideologia às crianças e aos jovens, nada disso. É explicar como é que funciona a política. E quando se percebe como é que funciona a política, também ajuda a que os cidadãos se aproximem da política e depois também votem e se interessem em votar e descobrir qual é o partido em que estão mais próximos e com os quais se identificam, com as ideias com as quais se identificam. Isso é muito, e a escola também deve ter esse papel de cidadania, não ser só um papel de decorar matéria, isso já não, acho que já não. E eu tive uma escola, minha geração teve em escolas em que era assim que funcionava, porque era assim que a educação funcionava, em que estudávamos 3 ou 4 dias antes dos exames para decorar a matéria e depois debitávamos aquilo que decorávamos e depois passado 10 dias já ninguém se lembrava do que é que tinha decorado, ficavam assim umas ideias vagas sobre as coisas. Isso não é a educação do futuro e não deve ser a educação do futuro. Passemos agora para a seguinte pergunta, que se relaciona diretamente com o tema do Volt, tem a ver com a União Europeia, com se devemos ter um maior federalismo ou uma maior independência, e como sendo o Volt um partido europeu, um partido que defende a Federação Europeia, eu perguntava-lhe em que áreas se ia concretizar essa federação e em que moldes. Sim, é verdade, o Volt, uma das características fundamentais do Volt é ser um partido federalista, eurofederalista, e, portanto, propõe uma futura Federação Europeia. Isto resumindo, o Volt propõe uma mudança e uma transformação da sociedade a nível político, social e económico, e o nível político tem mesmo a ver com a questão do federalismo europeu. Aquilo que nós propomos não é mais do que democratizar as instituições europeias, que já existem, e é passarmos do meio da ponte onde estamos neste momento para a outra margem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que queremos que o Parlamento Europeu passe a ter iniciativa legislativa, que não tem. Um deputado europeu não pode propor uma lei, tem que vir da Comissão Europeia. E, portanto, os deputados no Parlamento Europeu têm iniciativa legislativa. Por outro lado, transformar a Comissão Europeia num governo europeu, e o governo europeu saído dos resultados, como acontece em Portugal, do resultado das eleições para o Parlamento Europeu, como acontece connosco agora com as legislativas. Nós estamos a votar para deputados e depois os deputados, a organização dos deputados e o conjunto dos deputados, a maior força transforma-se em governo a convite do Presidente da República. E também propomos uma segunda Câmara, que é um Senado, porque se no Parlamento Europeu temos a proporção, mais ou menos, tendencialmente a proporção da população de cada um dos Estados, no Senado todos os Estados estariam de mesmo número de senadores. Neste caso nós propomos 2 por cada um dos Estados, portanto, ainda propomos que haja um Presidente Europeu eleito por sufrágio universal, tal e qual como acontece em Portugal. Portanto, aquilo que nós propomos em termos de federalismo europeu é o modelo português, acrescentando um Senado que não existe, já houve em tempos um Senado em Portugal. Aliás, a sala do Senado na Assembleia da República. Aliás, só fazer aqui uma coisa, que é todos os regimes pelo qual Portugal passou, desde que existiu o Parlamento, todos tiveram Câmara Alta, Câmara Baixa. Portanto, a Terceira República é a única que não tem a Câmara Alta. Mas o resto todos tiveram. Sim. Mesmo no Estado Novo, pouco se fala disso, o Estado Novo também teve Senado. E um problema engraçado, porque Portugal tem muitos deputados, mas começam-se a fazer as contas dos deputados em comparação com os outros países, mas depois não contabilizam o número de senadores. Portanto, são 2 câmaras, e depois contabilizando os senadores de cada um desses países, o número é bem superior ao português. Nós só temos uma câmara, como estás tu a dizer, Cláudio, muito bem, e na maioria dos países são 2 câmaras. Mas, portanto, dá aso a populismos que 230 deputados é muito, e há um país que só tem 180, mas depois esquecem-se que há uma segunda câmara que tem ainda mais, e somando as 2 dá um resultado maior que o português. É este o modelo que nós propomos de federalismo, que isto é democratizar, ou seja, em vez de ser uma Europa intergovernamental, que é o que temos hoje em dia, que são os governos europeus reúnem-se em corredores e decidem quem é que vai ser a comissária europeia, não foram os cidadãos europeus a decidir, nós propomos que sejam os cidadãos, através do voto, a decidir quem é o seu representante governamental.
A Comissão Europeia já funciona quase como um protogoverno, digamos assim. E, portanto, aquilo que nós queremos é democratizar as instituições europeias. Agora, quais são as áreas em que essa futura federação teria soberania? Logo à partida, como as Forças Armadas Europeias, um Ministério dos Negócios Estrangeiros Europeu e propomos também um Ministro das Finanças Europeu. E, portanto, nessas três áreas seria o futuro governo federal a tomar as rédeas. E depois nós não queremos unificar o sistema de ensino. Na Alemanha, cada um dos Estados tem um sistema de ensino diferente, e não é por isso que a Alemanha é menos Alemanha por causa disso, e portanto não há mal nenhum Portugal ter um sistema de ensino, a Espanha ter outro, a Alemanha ter outro, tem vários até, e a França ter outro. Não há mal nenhum nisso. Esta diversidade cultural e linguística europeia é uma riqueza e não é um problema, e portanto numa futura federação as realidades nacionais, regionais e locais devem ser mantidas, linguísticas ainda mais, e portanto não queremos unificar a Europa de maneira nenhuma, queremos é que a Europa que funcione em casos como a pandemia deve ser a Europa a tomar as rédeas, porque se tentarmos resolver isto em conjunto, aliás conseguiu com o caso das vacinas, a Comissão Europeia comprou vacinas em larga escala e depois distribuiu pelos vários Estados. Isso beneficiou e fez com que até Portugal fosse um dos países com maior sucesso na taxa de vacinação. Se tivéssemos estado sozinhos na compra das vacinas, teríamos tido muito mais problemas do que aqueles que tivemos, até tivemos alguns problemas iniciais nesse sentido, na questão da vacinação, e depois foi resolvido. Mas, portanto, sempre que há problemas comuns, deve ser a Europa a resolvê-lo. A questão da migração, a questão das alterações climáticas. A Europa tem sido fantástica na questão da defesa do consumidor. Sem a Europa não havia roaming, não tinha acabado o roaming na Europa. Portanto, íamos a Espanha e pagávamos logo uma taxa muito maior. Mas a Europa tem sido fantástica no desenvolvimento do país e no desenvolvimento de Portugal. Achamos é que ainda estamos a meio caminho, precisamos de dar o passo seguinte, que é, já temos uma união económica e monetária, precisamos também de uma união política. Isto não significa que os Estados não deixam de ter os seus próprios governos e que não tenham soberania sobre muitas matérias, mas há muitas outras que precisamos de uma governação e de uma governança comum a nível europeu. Muito bem, vamos então para a última pergunta, que aqui colocamos sempre na ótica de o partido entrevistado ganha as eleições ou faz parte de uma solução governativa. E já agora, Tiago, faço-te a pergunta que é, sendo tu eleito, vamos aqui pôr que o Volt elege um deputado e, portanto, elege a ti. Confesso que estas são as minhas previsões no que toca ao Volt. Acho que o Volt no máximo consegue eleger um, mas força na campanha. E aqui a questão é, havendo uma decisão de que se tem que se fazer, ora um governo à esquerda, ou dar posse a um governo à esquerda, ou dar um governo à direita, primeiro, qual seria a posição do Volt? Ou quais seriam as linhas negociais que o Volt exigiria como moeda de troca, porque esta também é a postura do PAN. Portanto, Inês Sousa Real no PAN já disse que dará posse àqueles que vir que melhor enquadra aquilo que o PAN exige, não é? Portanto, é algo, dizendo até inclusive que tem que ser os partidos a ter que vir com o PAN e não o PAN a ter com os partidos, enfim, posturas, e dando posse a este governo, qual é que seriam as medidas mais importantes a serem colocadas em prática? O Volt é um partido moderado e responsável. Eu costumo dizer que o Volt é um partido do centro pragmático. E sendo um partido do centro pragmático, em primeiro lugar, quererá, na Assembleia da República, fazer propostas e projetos de lei que façam sentido, estejam de acordo com o nosso programa, independente se o governo vai ser o PS ou se o governo vai ser o PSD, ou comandado por um ou por outro, caso haja alguma coligação.
E, portanto, é esse o nosso objetivo, é apresentar propostas no Parlamento e conseguir aprovar as nossas propostas no Parlamento, independentemente de qual seja a maioria que esteja na Assembleia da República. Se formos chamados, e só que o voto também é um partido responsável, e poderá acontecer, não sabemos se acontecerá ou não, poderá acontecer que o voto seja necessário para formar uma maioria estável ou à esquerda ou à direita. Aí vai tudo depender das negociações que se faça com o PS, no caso do PS ser maioritário, houver uma maioria de esquerda, ou com o PSD, se o PSD for maioritário e houver uma maioria de centro-direita e direita. E, portanto, vai depender muito das negociações e daquilo que nós conseguirmos conversando com um ou com outro partido. Comigo, não haverá qualquer acordo que inclua o Chega, nem haverá qualquer acordo que inclua o PCP. Portanto, por razões diferentes. Atenção, não estou a colocar os dois no mesmo saco. O Chega é um partido... E por que não o Bloco? Já explicas essa diferença do PCP e do Chega, mas por que não o Bloco de Esquerda também? O bloco de Esquerda, para já, não é, apesar de ser algo eurocético, não é anti-Europa, e portanto... Mas já foi. Sim, mas neste momento não é, e portanto nós já temos uma coligação, tivemos uma coligação para Oeiras, que incluía o Bloco de Esquerda. Sim. E o LIVRE também. E o LIVRE. E em Coimbra uma coligação que incluía o PSD e o CDS. Aí se vê como o VOLT não tem esses preconceitos ideológicos, e se faz sentido fazer uma coligação no determinado local, e são eleições locais, têm características diferentes, fazemos, e portanto não temos esse problema, mas não comparo o Bloco de Esquerda ao Partido Comunista Português, nesse sentido. Em relação à diferença entre Chega e PCP, nós não colocamos o PCP e o Chega no mesmo saco, acho que seria muito injusto para o Partido Comunista Português. O Chega é um partido oportunista, populista, de extrema-direita, xenófobo e racista, e o PCP, na minha perspectiva, não se enquadra nisso. O problema é que o PCP é um partido que ainda hoje nunca se demarcou da União Soviética e dos crimes cometidos pela União Soviética. O VOLT é um partido que também está em países como a Polónia, como a República Checa, países da antiga, que faziam parte da antiga União Soviética, e povos que sofreram tanto ou mais que os comunistas portugueses no tempo do Estado Novo, e portanto para nós não faz qualquer sentido, até por uma questão de solidariedade com os volters desses países, que eram avós que sofreram com os crimes cometidos pela União Soviética, estarmos a coligar em Portugal com um partido que continua a defender aquele, pelo menos nunca se marcou dos crimes cometidos pelo comunismo soviético. Mas o Bloco de Esquerda também não. O Bloco de Esquerda é um partido que condena ditaduras comunistas como a China, Cuba, etc., Venezuela, etc. É um partido que já publicamente se demarcou de várias ditaduras comunistas, e, portanto, não quer dizer que depois não haja membros ou militantes do Bloco de Esquerda que tenham simpatias com alguns desses regimes, mas oficialmente marcaram-se dessas ditaduras, e portanto não podemos colocá-los no mesmo saco, e o Bloco de Esquerda não se revê, até porque as origens são mais trotskistas e maoístas do que soviéticas, enquanto que o PCP teve uma forte ligação à União Soviética. Álvaro Cunhal ia muito a Moscou, como se sabe. E portanto para nós não é a mesma coisa, em minha perspectiva não podemos colocá-los também no mesmo saco, e é por isso que eu tenho um profundo respeito por todos os comunistas que durante o Estado Novo sofreram perseguições, que sofreram tortura, alguns foram mortos, e tenho um profundo respeito pela história do Partido Comunista Português, mas não posso ter acordos e coligações com um partido que não se demarca dos crimes comunistas da União Soviética. E que perseguiu e também torturou e também matou pessoas em Portugal. Até por solidariedade aos voltas dos países de leste. Muito bem, mas agora a questão é, muito rapidamente, qual a medida a aplicar? Quais as principais medidas mais urgentes a aplicar
nesta nova legislatura? Eu disse, o voto, como eu costumo dizer, não é um partido de causas, é um partido com causas, e portanto temos como vocês viram, tem um programa muito abrangente de várias áreas, portanto não há assim uma prioritária com a qual nós achemos que temos que, mal se chega ao Parlamento, temos que começar a lutar por ela. Há várias. Uma que eu te disse no debate da RTP, e volto a repetir, tenho vindo a repetir, tem a ver e é algo que me preocupa profundamente, é a questão de ver jovens em Portugal que não conseguem estudar em Lisboa ou no Porto porque os pais não conseguem pagar o alojamento e não há residências universitárias. Portanto, uma das primeiras medidas com as quais eu tentaria implementar e que tentaria convencer um futuro governo era uma construção massiva de residências universitárias, no mínimo para as universidades públicas e para os politécnicos espalhados pelo país, para que nenhum estudante deixe de estudar e de seguir os seus estudos porque os pais não têm possibilidades de pagar um quarto a 500 ou 600 euros, como acontece em Lisboa e no Porto. Isso para mim é inadmissível, para mim é um cavalo de batalha. Estás sem som. Estava eu aqui a perguntar, José, se não tens mais nenhuma questão a colocar? Não. Não. Então, damos por encerrada esta entrevista, aquela que foi mais uma entrevista aqui do Polititank e do Podcast Conversa. Tiago, desejar-te obviamente a maior das sortes, como desejamos a todos os partidos. Portanto, aquilo que nós queremos é que todos os partidos façam campanha, que a abstenção baixe e que, sobretudo, as pessoas que votarem, votem informadas. Não é questão de dizermos este voto é o certo, este voto é o errado, não há disso, é simplesmente as pessoas, quando no dia 30 forem depositar o seu voto nas urnas, que o façam com plena consciência do que é que estão a votar, de quem é que estão a depositar a sua confiança. Vamos acreditar que quem votou antecipadamente são aqueles que já estavam mais decididos e tudo mais. Eu pessoalmente votei também no domingo, porque anuncio desde já que nós no domingo vamos estar com uma programação especial em direto, a partir das 4 da tarde até à meia-noite, sensivelmente, para acompanhar aquela que vai ser esta longa noite eleitoral do dia 30, e portanto é isso, queremos que os votos que entrarem na urna sejam votos que as pessoas estejam conscientes, que depois não digam de votaram por impulso, foram enganados, o que é que seja. Convicção, é isso que é preciso, e portanto uma política com clareza de ideias e de propostas, é isso que nós queremos. Cláudio, deixa-me só agradecer-te a ti e ao José, agradecer aos dois esta oportunidade. Acho que vocês estão a fazer serviço público e de forma voluntária, e portanto queria agradecer o papel dos dois, seja o Podcast Conversa, seja o Polititank, agradecer aos dois por esta oportunidade, e continuem, força. Obrigado. Portanto, José, agradeço-te imenso ter sido meu companheiro aqui nesta mesma entrevista. Certamente voltaremos a estar juntos no dia 30 e, portanto, despeço-me com aquela habitual amizade e, portanto, se estás no Gabinete de Crise, já sabes, até lá pensa muito e boas crises. Se estás no Podcast Conversa, como eu costumo dizer, então sabes mais de cor, até lá tem boas conversas e já agora, dia 30 de janeiro, vota. Um abraço.